Olá, aluno, como eu combinei com vocês, segue a nossa correção da nossa prova de cosmetologia. Como eu disse, eu fiquei um pouco preocupada com algumas notas, nada que vocês não consigam recuperar no segundo bimestre, porém eu quero que vocês deem uma olhada nessa correção para que não tenha dúvidas, ok? Então vamos lá. Então, nossa primeira questão, ela falava lá da questão regulatória da Anvisa. Então, no Brasil, a Anvisa regulamenta a produção e controle dos cosméticos, a fim de garantir produtos com qualidade à disposição da população. Com base nos preceitos regulatórios e da classificação, assinale a alternativa correta. Na letra A falava: os produtos cosméticos são divididos em 4 categorias distintas: produtos de higiene, cosméticos, perfumes e maquiagens. Está errado porque não tem classificação maquiagem, tá? Maquiagem entra junto com os cosméticos. Aqui seria a linha infantil, então está errada a letra A. A letra B: os produtos cosméticos são divididos em dois graus conforme a especificidade ou não do uso. Essa é a nossa resposta correta, onde a gente consegue separar os nossos produtos entre grau 1 e grau 2, tá? Onde o grau 1 são os produtos que não são específicos, então eles são de uso geral, enquanto o grau 2 são aqueles de uso específico que depende de uma eficácia garantida, tá? Continua lendo as alternativas. A letra C, os produtos de grau 1 são específicos, que dependem de uma comprovação de eficácia do mesmo? Está errado, ao contrário, tá? E os produtos de grau 2 são de uso diário, que não requer descrição ou indicação de uso, então estão invertidos a letra C e a letra D aqui, tá? Esse aqui seria o grau 2 e esse aqui seria o grau 1. E a E, a classificação da vigilância sanitária baseada na concentração dos princípios ativos. Não, depende da sua especificidade, se tem ou não uma garantia de uso. Então, a letra B. Lembrando que na prova as alternativas variavam conforme vocês iam realizando a prova, tá? A questão 2, mais um verdadeiro ou falso. O cuidado com a formulação de um produto é imprescindível para a indústria. Controlar a qualidade de um produto que será destinado ao consumidor vai muito além da análise do produto. Deve-se ter cuidado com o processo de produção e todas as matérias-primas utilizadas. Com base nos processos de produção, julgue as afirmativas a seguir em verdadeiras ou falsas. A água está presente na maior parte do produto devido à sua estrutura química que dissolve grande parte das substâncias existentes. É verdadeira. A água é considerada um solvente universal, não que ele dissolva 100% de tudo, tá? Mas ele consegue dissolver a grande maioria das substâncias que nós temos. Então está correto. A segunda, o laboratório de análise de uma indústria deve ser um local independente, ficando distante da planta da produção para evitar assim contaminação. Claro que a gente toma cuidado com o processo de contaminação, só que esse laboratório tem que ficar próximo à planta da indústria, uma vez que vai facilitar o transporte tanto de matéria-prima para dentro do laboratório, quanto de produto e o controle dessas análises, não é falso. 3. A água utilizada para a produção dos cosméticos é água potável, encanada, utilizada em nossas residências, sem necessidade de uma purificação extra. Isso é completamente falso. A gente tem que lembrar que o controle microbiológico tem que ser muito bem feito. Por mais que as nossas águas sejam cloradas, ainda pode existir micro-organismos e sólidos existentes na água, tá? Além de sais dissolvidos. Tudo isso iria causar um grande problema na produção dos nossos cosméticos. A gente depende de uma água com uma alta pureza para garantir uns bons cosméticos formados. Próximo, os recipientes cosméticos são todas as substâncias
existentes em um produto que não são o ativo e possuem características de melhorar o produto. Verdadeiro. Aquela questão da gente falar que os recipientes não têm função, é errado a gente pensar nisso. Afinal de contas, tudo que tem ali ele vai servir para alguma coisa, seja para conservar, seja para diluir simplesmente nosso princípio ativo, mas ele vai ter uma característica, sim, para melhorar o nosso produto. E a última, os conservantes possuem função de aumentar a data de validade do mesmo, evitando que haja contaminação microbiana do mesmo. Verdadeiro, é uma das principais funções dos nossos conservantes. Vamos para a nossa questão número 3. A elaboração do perfume nasceu no Egito e ultrapassou os limites dos templos e das pirâmides. E em 2000 a.C., os egípcios utilizavam preparados aromáticos nas oferendas aos deuses. Os primeiros mestres perfumistas surgiram na Índia e na Arábia. Considerando as informações apresentadas, analise as alternativas a seguir. Tá? Então, vamos ver quais eram as verdadeiras. Então vamos falar um pouco dos nossos perfumes. A composição do perfume é essencialmente água, álcool, solubilizante, fixador, sequestrante e fragrância. Está correto. Aqui a gente vê naquele diagrama que eu mostrei para vocês o passo a passo da fabricação dos perfumes. A 2. A classificação do perfume em parfum, eau de perfume, eau de toilette e eau de cologne e eau de splash ocorre devido à variação do fixador existente? Não é o fixador, é a quantidade de essência, então, ou da fragrância, então é falsa. 3. A extração das essências depende do tipo de composto e matéria-prima utilizadas. Compostos mais delicados dependem de processos mais longos, a menor temperatura e pressão. Correto, lembrando que processos mais delicados têm moléculas mais delicadas e se eu colocar temperatura e pressões altas, eu vou ter a tendência a quebrar essa molécula e estragar. E 4. A composição de um perfume depende das notas olfativas do mesmo, que são classificadas como cabeça, corpo e fundo. Está correto. Então, variando como o primeiro cheiro que a gente sente até o último que fica persistente ali. Questão número 4, tá? Falando da nossa pele. A pele está em constante transformação para exercer suas funções, como a conservação da temperatura corporal. Ela é formada de uma complexa estrutura de tecidos e corresponde a 5% do peso do corpo humano. Lembrando que isso tudo varia muito da pessoa, mas ela pode chegar até 15%, tá? Com base nessas informações, julgue verdadeiro ou falso. A pele pode ser classificada em espessa e fina, sendo a espessa encontrada nas solas dos pés e nos rostos, já a pele fina se encontra no restante do corpo. Isso é falso, porque a pele espessa a gente vai encontrar na sola dos pés e na palma da mão, e não no rosto. Então, o erro está aqui que não tem no rosto. Próximo. A camada mais externa da pele é a epiderme, sofrendo os danos do meio ambiente, enquanto a derme é a mais protegida. Verdadeira é a nossa sequência, onde a gente tem a epiderme mais externa e a derme mais interna. Consequentemente, a derme ela sofre menos agressão ao meio externo do que a epiderme. Próxima. A epiderme da pele fina possui os estratos bem definidos, podendo ser observados todos os níveis. Já a da pele espessa não possui o estrato lúcido, tá? Isso é falso, é o inverso. A pele fina, ela não tem os estratos tão bem definidos, tá? E não possui um estrato lúcido. Já a pele espessa, por ser mais espessa, como o próprio nome diz, eu tenho todos os 5 estratos e aí eu consigo bem diferenciá-los, tá? E a última, a epiderme, pode ser dividida nos 5 estratos diferentes que eu comentei, que é o basal, espinhoso, granulado, lúcido e córneo.
sendo possível diferenciá-los pelo formato verdadeiro. A gente consegue ver isso muito bem definido na pele espessa, mas a gente tem aí de uma certa forma na pele fina também. Questão número 5. O Brasil é o terceiro maior consumidor de produtos e serviços de beleza, posicionando-se logo atrás dos Estados Unidos e do Japão. Sendo as categorias de desodorante infantil, perfumaria e de higiene os principais. Com relação aos produtos de higiene, analise as afirmativas a seguir. Os sais de banho são utilizados para neutralizar a carga corporal, promovendo o efeito de purificação e relaxamento corporal. Isso está correto. Ao longo do dia a gente pode criar cargas na superfície corporal e aí o banho de sais aí ele vai neutralizar essas cargas. 2. O principal ativo de um produto de limpeza são os tensoativos, que promovem a dissolução de compostos apolar na água. Isso está correto, que é a questão da gente conseguir dissolver a gordura e óleos na água, tá? Uma vez que sais da forma geral, eles já se dissolveriam naturalmente na água. O problema seriam as gorduras que formam aí ao longo do dia na nossa pele. Por isso, aí nossos tensoativos. 3. Os tensoativos primários aniônicos são os que possuem alto poder detergente, sendo bom nas relações custo-benefício. Correto, são os mais utilizados, são os que a gente encontra em sabonete, shampoo, assim, de forma geral, e que tem o melhor custo-benefício. Eles são baratos e têm um alto poder detergente, então retira bastante a gordura com quantidade de produto pequena. E 4, os tensoativos do tipo não iônico são os que não apresentam carga, sendo os mais utilizados nos produtos. Tem 2 erros aqui. Que os não iônicos, eles podem apresentar carga positiva e negativa na molécula ao mesmo tempo, então ele possui uma certa carga. E eles não são os mais utilizados, são os menos utilizados que nós temos, então é falso. Questão 6. Tudo pode atravessar a pele, mas nada a atravessa com facilidade, dizia Kilgman em 1983. Com relação ao processo de permeabilidade aos tipos de pele, julga as afirmativas a seguirem verdadeiras ou falsas. Primeiro, a permeabilidade do tipo transepiderme ocorre de uma célula para outra ou no espaço intercelular, tá? Isso está verdadeiro. Então, a transepiderme não é uma passagem em grande quantidade, mas como a gente tem muita pele, certo? Ela ocorre com uma certa consideração, tá? Já através de glândulas, ela tem a entrada maior, só que a gente tem menor quantidade de glândulas. A entrada de substâncias oleosas pelas glândulas sudoríparas é a mais eficaz, uma vez que o princípio ativo se dissolve no suor. Isso está falso. Não são as glândulas sudoríparas que a gente tem, são as sebáceas que a gente tem a entrada de substâncias. As sudoríparas, a gente tem a entrada de muita pouca substância, tá? Então tá falso. A próxima. As peles oleosas são obrigatoriamente as mais hidratadas, não havendo necessidade de utilização de nenhum produto hidratante. Está falso, tá? A pele oleosa ela produz uma quantidade de óleo maior, mas não necessariamente ela retém a água com tanta facilidade assim. Então a gente tem que hidratar, mas é claro que com hidratantes específicos que não tenham óleo que vai agravar essa oleosidade. E por último, o envelhecimento da pele ocorre devido a fatores externos, como poluição e exposição solar, começando o processo de envelhecimento após os primeiros anos de vida. Até aqui que ocorre pelos fatores externos,
estariam corretos, em grande maioria, só que o processo de envelhecimento ele vai começar a ocorrer em torno dos 30 anos, tá? E não nos primeiros anos de vida, até porque nos primeiros anos de vida ainda está se formando a pele, então estaria errado. Questão número 7. Os produtos para hidratação da pele se apresentam de várias formas cosméticas, incorporadas de ativos variados, de acordo com o objetivo do cosmético. Com base no processo de hidratação, assinale a alternativa falsa. Tá? Agora eu quero só falsa. O fator natural de hidratação é um conjunto de componentes hidrossolúveis presente na camada córnea e está diretamente relacionado aos níveis de hidratação. A está correto. B. Os géis são compostos principalmente por água e agente gelificante, tornando-o mais indicado para peles oleosas. Está correto. O gel a gente não tem óleo misturado. Então, como eu falei, peles oleosas precisam de hidratação. Então, a água ali, como a gente colocar um princípio ativo simplesmente na água para passar, fica um pouco difícil devido à água ser muito fluida. Então, a gente coloca agente gelificante para segurar esses princípios ativos na água, deixando mais fácil a aplicação. C. As emulsões são compostos pela mistura de compostos polar, no caso a água, e apolar, sendo as emulsões verdadeiras compostas por óleo e as pseudos por silicone. Correto? Então, quando eu tenho uma mistura óleo-água, eu tenho uma emulsão verdadeira. Agora, se eu tenho uma silicone e água, ela é uma pseudo-emulsão, tá? Letra D. O processo de hidratação por umectantes ocorre formando uma película sobre a pele, impedindo a saída de água. Não, umectantes é aquela que ela vai absorver a água do ambiente para a nossa pele. Então, ela é falsa. E as aquaporinas são canais proteicos que permitem a passagem de água pela membrana plasmática, facilitando o processo de hidratação da pele. Perfeito, correto. Questão número 8. As teorias existentes atualmente sobre pele, pode-se dizer que o envelhecimento cutâneo ocorre pela degradação natural no decorrer do tempo. Com relação ao envelhecimento, as analíticas afirmativas a seguir. 1. No processo de envelhecimento, a perda de fibroblastos acarreta o aparecimento de rugas. Correto. Então, o fibroblasto ele manteria a pele lisa, conforme a gente vai perdendo, a pele vai enrugando. 2. A formação de radicais livres gera desencadeia um estresse oxidativo, causando o processo de envelhecimento. Correto. Um dos principais rotas de envelhecimento é a formação então, dos nossos radicais livres. Aí, esse desencadear dos radicais livres é que vai depender se são de processos externos, como luz solar, poluição, estresse, ou se são fatores internos que estão gerando esses radicais livres. 3. Fatores como poluição, estresse, consumo de drogas, exposição ao sol, causa o cronoenvelhecimento. Não, cronoenvelhecimento é o envelhecimento natural da nossa pele, é o envelhecimento biológico. O fotoenvelhecimento é o que é causado por esses fatores externos aqui. E 4, o envelhecimento é um processo biológico genético dependente, sendo inevitável. É verdade, tem pessoas que vai ter um envelhecimento maior ou não, mas todo mundo vai ter um processo de envelhecimento na pele e vai depender do processo genético, da genética que você possui. Questão número 9, nossa penúltima questão. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o envelhecimento pode ser descrito como
O fato das células somáticas do corpo começarem a morrer e não serem substituídas por novas, como acontece na juventude. Então, a gente diminui o processo de mitose, consequentemente, eu não reponho tanto aquelas células perdidas, por isso a gente começa a envelhecer. Com relação ao envelhecimento, julgue verdadeiro ou falso. A pele do tipo hipotrófica é derivada do fotoenvelhecimento, enquanto a hipertrófica é do cronoenvelhecimento. Está ao contrário, tá? A hipotrófica é do cronoenvelhecimento, enquanto a hipertrófica é do fotoenvelhecimento. Então, é falso que está lá no nosso material, nos nossos slides, tá? Os raios ultravioletas do tipo A têm maior poder de penetração em comparação com os raios do tipo B. Verdadeiro, tá? O A, ela atinge mais a parte interna da nossa pele. Terceiro, o envelhecimento da pele deixa a pele mais grossa, uma vez que o acúmulo de pele causando as rugas. Não, as rugas nada mais é porque é falta de fibras ali, de colágeno, de fibroblastos, que vão segurar a pele, ela só vai enrugar. Mas a pele vai espessando porque eu tenho a divisão celular muito menor, então eu tenho uma renovação celular menor. E a última, tanto a pele infantil quanto a idosa é sensível devido à função barreira não estar completa. Verdadeira, a função barreira a gente vai atingir em torno dos 20 anos de idade, está completa a função barreira da nossa pele. E a partir dos 55, a gente já começa a perder essa função barreira. Então, a gente tem esses dois extremos aí, tanto no início da vida quanto no final, que essa função barreira ela não está completa. E a nossa última questão: a reconhecida segurança e eficácia da toxina botulínica no tratamento das rugas dinâmicas da face, com seu resultado altamente gratificante, justificam que, na atualidade, este tenha se tornado o procedimento mais realizado pelos dermatologistas. Lembrando que vocês, farmacêuticos, têm a competência para aplicar aí a toxina botulínica. E vamos analisar a alternativa correta. A utilização de antioxidantes aumenta o ritmo de renovação celular, diminuindo os radicais livres presentes. Não, os antioxidantes, eles vão, como diz no próprio nome, ele vai impedir a oxidação causada pelos radicais livres e não vai promover a renovação celular, então tá falso. B. A vitamina C está presente em muitas formulações, pois tem um papel fundamental na formação de aquaporinas. Não, aquaporinas, uma vez você vai perder, é muito difícil de você ter a nova formação delas. A vitamina C está presente na maioria porque ele é um grande antioxidante. Tá? Letra C. Os ácidos orgânicos promovem um efeito inflamatório na pele, formando a renovação celular. Está correto. Que é os processos, por exemplo, de peeling. Então, a gente promove essa inflamação na nossa pele, a gente vai perder a camada mais externa para que as camadas mais internas possam vir renovadas. D. O prolifting causa uma descamação na pele, renovando a pele, melhorando assim a sua aparência. Não, os proliftings eles vão ajudar a esticar a pele. Quem promove essa descamação, então, é o peeling. E as citoquinas são adicionadas de forma pontual a locais com rugas, de forma a paralisar a região, diminuindo os efeitos do envelhecimento. Não, as citoquinas são um fator de crescimento. O que vai paralisar a região é o próprio botox, a toxina botulínica. Então, a letra C. A gente finaliza aqui. Eu recomendo para vocês irem até a prova de vocês, que está no portal,
olhem as questões que vocês erraram, deem uma olhada nas alternativas que vocês colocaram. Não deixem passar, gente. A gente vai continuar essa matéria e eu preciso que vocês tenham esses conhecimentos básicos muito bem definidos. Tá ok? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagens. Até mais, gente!